Na Ilha dos Tritões habitam duas raças que predominam os mares, os famosos homens-peixes e as belíssimas sereias. Os homens-peixes foram apresentados desde os piratas Arlong. Já as sereias e os outros da espécie apareceram no arquipélago Sabaody e na própria Ilha dos Tritões. Como na ilha abriga as duas raças, nesse vídeo vou explicar a raça dos tritões, dos homens-peixe e das sereias e a força desses povos. Homens-peixe. Começando pelos homens-peixe, a primeira raça aquática apresentada. Homens-peixe são como humanoides híbridos em peixe, humanos com características de peixe por todo o corpo, desde os pés até o rosto. A raça é muito ligada ao tipo de peixe conectado. Por exemplo, Arlong. Ele possui um corpo totalmente humanoide, tendo braços e pernas, mas sua pele é um tanto azulada e possui um nariz destacável, porque a sua espécie de peixe é um tubarão-serra. Além disso, tendo também dentes afiados, que por estar presente em vários tipos de peixe entrega a sua raça. Jinbe também é a mesma coisa, um corpo bastante humanoide, mas possui presas, tom de pele diferente e é até mais largo, por seu peixe ser do tipo tubarão-baleia. E por ambos Arlong e Jinbe serem ligados a tubarões, eles também possuem guelras próximo ao pescoço, assim como um tubarão. Hachan já é um peixe bem diferente, um peixe-polvo. Por isso seu corpo tem a especialidade de uma boca comprida e diversos braços, pela quantidade de tentáculos de um próprio polvo. Em aparência, homens-peixes se definem praticamente assim: humanos com tons de pele claros, como um peixe, barbatanas, guelras, tentáculos ou quantidade extra de membros, presas e mais dentes afiados, etc. Qualquer característica que ligue a uma espécie de peixe. Por estarem ligados aos peixes, essa raça também adquire capacidades peculiares. Arlong, por exemplo, consegue regenerar seus dentes, não importa quantas vezes forem arrancados ou quebrados. Jinbe tem uma peculiar habilidade de se comunicar com peixes próprios de sua espécie. Ele pode chamar os tubarões-baleia. Hachan, além de possuir grande porte homem-peixe, pelos seus 6 braços de polvo, também pode cuspir tinta, uma habilidade única. Só uma adicional sobre as características homem-peixe. Tem alguns personagens que são bem ocultos quanto à sua raça. Por exemplo, Jack. Pouca gente sabe, mas ele é um homem-peixe. Seu tipo é do garopa gigante, e por sua pele ser clara, acaba se confundindo como humano. Mas por baixo de sua máscara, ele possui dentes destacáveis de um homem-peixe. Sasaki também é um homem-peixe, do tipo unicórnio de espigão azul, e seu tom de pele também é semelhante aos humanos. Mas, em essência, homem-peixe é a sua raça, tendo perto de seu pescoço a destacável branquia de peixe. Em biologia, como visto, muitos homens-peixes possuem brânquias, mas elas só são úteis apenas na água. Em terra, essa raça utiliza dos seus pulmões mesmo, respirando o ar da mesma forma que os humanos. Por mais que seja uma espécie bem diferente dos humanos, seu tipo sanguíneo é praticamente idêntico. É até possível fazer transfusões de sangue, tanto de humanos para homem-peixe e de homens-peixe para humanos. Eles são mamíferos e dão à luz, assim como outras espécies mamíferas. Também possuem uma habilidade de modelar a frequência de som que emitem. Dessa forma, eles podem aprender e botar em prática a fonologia de línguas estrangeiras, como o código de linguagem dos próprios humanos. Sua relação de espécies é um pouquinho ampla. Foi mostrada uma relação de homens-peixe com mulher-peixe, ou padrão, homens-peixe com gigantes, com humanos e também homens-peixe com sereias, que é bem comum, a outra raça aquática que eu vou explicar mais pra frente. Na relação com gigantes, surgiu um híbrido chamado Votams. Big Pen, sendo um gigante homem-peixe, tem um corpo grande e capacidades aquáticas. Só que esse híbrido Votams tem sua altura mais reduzida, por não serem um gigante puro e acabar puxando mais da outra raça. Com os humanos também é possível. Foi mostrado o Delinger, um humano híbrido. Em aparência nem se destaca tanto como um homem-peixe, mas a parte híbrida está em alteração de dentes, semelhante ao Arlong, mais força de combate, e possui uma leve peculiaridade, alternando sua íris para uma cor vermelha. Geralmente o que entrega um híbrido humano-homem-peixe é ou barbatanas, seja de peixe normal ou de alguma espécie tubarão, ou até no mais básico, dentes afiados de homem-peixe. Na história em geral, homens-peixe e sereias compartilham do mesmo território, a Ilha dos Tritões. Por muito tempo, homens-peixes foram mal vistos pelo mundo, por causa da influência dos Tenryubitos, que pertencem ao próprio governo mundial. Até hoje, na verdade, a maioria dos nobres veem homens-peixes como aberrações ou como objeto de compra, para utilizarem deles como escravos.
Em vários momentos houve algumas tentativas de conciliação, como Jinbe se tornando um dos corsários, a própria Ilha dos Tritões sendo tratada como um reino para o mundo, depois de muita tentativa dos próprios Tritões, e etc. Mas certos homens-peixes chegaram a ficar tão revoltados que procuraram devolver na mesma moeda a injustiça, como visto com Arlong, que torturou com a vida da Nami por anos, só pelo que os próprios humanos fizeram com seus companheiros no passado, como a morte de seu ex-capitão, Fisher Tiger. Tritões e sereias. Os tritões e as sereias também convivem com os homens-peixe. A maioria dos tritões, sereias, homens-peixe e mulheres-peixe estão hospedados na ilha aquática a 10 mil metros abaixo da Terra Sagrada, embaixo da Headline. Os sereianos são até que mais simples de se entender. Em aparência, da metade da cintura para cima são praticamente idênticos aos humanos, e da cintura para baixo possuem uma cauda de peixe, não possuem pernas. E este é um padrão de um tritão e uma sereia. Um tritão também tem sua cauda dependendo da espécie de peixe. Por exemplo, enquanto Hachan é um polvo homem-peixe, Ryozou é um polvo tritão, então metade de seu corpo é como humano e sua cauda são tentáculos de polvo, mantendo o padrão de um tritão, metade humano e cauda de peixe. Em relação, essa raça é como os homens-peixe, se mostraram relacionar com os próprios homens-peixe, a outra raça vizinha, e também com os humanos. Com os homens-peixe, pode-se formar várias possibilidades de filhotes. Um homem-peixe com uma sereia pode criar uma sereia, um tritão, um homem-peixe ou uma mulher-peixe. E por causa dessas relações, tanto homens-peixe como sereias possuem traços de ancestralidade. Um homem-peixe pode estar carregando o sangue de uma sereia, de avô, avó ou bisavó do passado, e uma sereia também pode estar carregando sangue de algum homem-peixe ancestral. Por isso que alguns tritões ou sereias até adquirem características adicionais da raça, como a Madame Charley, que além de sereia possui dentes afiados de homem-peixe. Mas é só um detalhe, em biologia continua sereia. Um tritão com uma sereia gera tritões e sereias mesmo. E um tritão com um humano gera um híbrido. Um híbrido mais se parece com um tritão do que um humano mesmo, já que a pessoa vai herdar a cauda e continuará com uma aparência humanoide da cintura para cima. Como Charlotte Praline, que, olhando assim, nem parece que é uma híbrida, muito mais como uma própria sereia. Só que, caso uma sereia ou um tritão se relacione com um humano e continue levando a geração adiante, continuando com humanos, as características de tritão/sereia começam a se esvair. Kokoro, em exemplo, foi uma sereia. Ela teve um marido humano. Sua geração continuou com humanos até a sua neta Chimney. Chimney é apenas um quarto sereia, e como podemos ver, ela não possui cauda, ficando uma híbrida mais voltada para humano do que sereia propriamente dito. Só que esses um quarto de sereia ainda permite Chimney ter uma boa capacidade para nadar. Assim como os homens-peixe, tritões e sereias também podem compartilhar sangue com os humanos. Transfusões de sangue. E tanto o sangue homem-peixe como sereias possuem os tipos sanguíneos, como o tipo A, B, tipo O, e etc. Então a transfusão entre humano e ser aquático vai na mesma lógica que humano com humano. Vai de quem possuir os tipos sanguíneos compatíveis. Os homens-peixes até se alimentam de peixes, são mais carnívoros. Já os tritões e sereias ignoram essa parte, eles são mais vegetarianos. Na breve história dos tritões, foi assim como homens-peixe. Descriminalização. Os nobres geralmente tratam ambos como peixes mesmo. Sereias chegam a custar muito caro no mundo, e os dragões celestiais prezam muito por elas. Tentam adquiri-las com fortunas e a todo custo. O papel das sereias na história é bem mais profundo, porque uma das armas ancestrais Poseidon foi justamente uma princesa sereia, e esta princesa teve sua geração passada até a família real, agora tendo Shirahoshi como a herdeira e nova usuária da arma Poseidon. Sereias têm a habilidade de se comunicar com os seres aquáticos, vários tipos de peixe, mas por algum motivo elas não conseguem se comunicar com os grandiosos reis dos mares, e a única sereia que tem essa habilidade é a própria Poseidon, tendo a habilidade de controlar os reis dos mares para derrubar ilhas inteiras na superfície. Uma poderosa arma ancestral. Força dos tritões. Os homens-peixes são uma raça bem forte no mundo de One Piece. Força, resistência e velocidade. Eles nadam bastante rápido imersos, e podem usar essa velocidade para se impulsionarem na superfície. Já imersos, o controle no ambiente é praticamente deles. A força de um homem-peixe também é bastante superior à de um humano. São 10 vezes mais forte que um homem, o que os torna muito poderosos. Homens-peixe também usam do estilo de luta Gyojin Karatê.
O dojo do Homem-Peixe na própria ilha ensina a arte do karatê. Executam golpes a alcançar estágios de influenciar a água, seja impactando com a própria atmosfera do ambiente, como erguer com uma massa d'água pelos oceanos. Karatê Homem-Peixe é como o poder aquático do mundo de One Piece. Os tritões mais fortes são da família real, como o Rei Netuno, que possui muita força, e seus filhos da família real que usam de armas. Geralmente, sereianos são mais proficientes no uso de tridentes. Atacam de forma ágil, semelhante a uma esgrima. São os guerreiros do mar. Sereianos também conseguem utilizar técnicas de Gyojin. Em específico, o Gyojin Jujutsu, o poder para arremessar torrentes poderosos de água. Sereias são as menos proeficientes em combate, mas o que a destacam em comparação aos outros é a capacidade de nadar. Elas nadam extremamente rápido. Os próprios homens-peixe reconhecem que não são páreos quanto ao quesito velocidade imersa, além da cauda delas serem bastante fortes. Sereias, como dito, também têm uma habilidade peculiar, o poder que as permite se comunicar com animais aquáticos. É por isso que elas são tão próximas da vida marinha. Estas duas raças também podem utilizar do poder do Haki, tendo Torihime, que nasceu com Haki de observação, e Jinbe como um poderoso usuário de Haki do armamento.